Descubra o plano divino de Isaías, um milagro transformador para Israel irá revelado. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, a terra estava imersa em crise. O grande império assírio ergueu-se como uma sombra sobre Jerusalém, e os ânimos se acirravam nas ruas empoeiradas da cidade. O rei Acais, apavorado com a iminente ameaça dos invasores, buscava alianças com nações vizinhas, deixando-se levar pela inquietação e pela fogueira da desconfiança. Enquanto buscava conselhos de homens, se distanciava da verdadeira fonte de poder, o Senhor dos Exércitos. O clamor do povo por ajuda era um lamento, e a despreocupação constante resultava em idolatria e apostasias que pairavam sobre Judá como uma nuvem ameaçadora. Isaías, o profeta escolhido por Deus e conhecido por sua fidelidade, ergueu-se em meio a este desespero. Vestido com uma túnica simples e descalço, suas sandálias não tocavam o chão, mas seu espírito estava firme, determinado a cumprir sua missão divina. O Senhor o enviou até o palácio real, onde a tensão era palpável. Ele atravessou os grandes portões e adentrou a câmara do rei. Seus olhos, refletindo a luz da verdade divina, encontraram os de Acais, e ele declarou com fervor: Acais, o Senhor te pede que confies nele. A Assíria não prevalecerá contra nós, ele nos dará um sinal. O coração do rei, turvado pela dúvida, desviou-se da mensagem, buscando soluções que não provinham de Yahvé. Certo dia, após fervorosa oração, Isaías recebeu uma revelação divina: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel. A profundidade dessa mensagem penetrou sua alma. Ele vislumbrava um Redentor que não apenas libertaria de inimigos físicos, mas curaria o coração de um povo que se desviara da verdade. O cântico da esperança se erguia em seu ser, a vinda de Emanuel trazia coragem a um povo desolado. No entanto, Acais hesitava. A pressão se intensificava enquanto cortesãos e conselheiros falavam em uníssono, clamando por alianças com potências vizinhas. O rei lutava entre a futilidade de suas escolhas e a chama da esperança que Isaías acendia em seu coração. O clamor do povo por segurança ecoava, um lamento que transcendeu a crença e refletia a necessidade de um Deus que os compreendesse em sua dor. Enquanto o círculo de ansiedade se fechava, Isaías caminhava firme, diferente do tumulto ao seu redor. Confie no Senhor! Ele proclamava, tendo a certeza de que a salvação não viria de homens, mas de um nascimento sobrenatural que prometia transformação. A esperança crescia, e o eco se expandia, preparando o caminho para o cumprimento da promessa. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O desespero de Acais alcançara um clímax, e nas portas do palácio, Isaías se preparava para se encontrar com o rei novamente. Aquela seria uma nova oportunidade de trazer a mensagem divina a um rei ansioso por respostas. Seu espírito ardia, perguntando-se como as palavras do Senhor seriam recebidas em um coração tão violado pela dúvida. O futuro de Judá estava pendurado na balança da escolha de Acais, aguardando a revelação mágica que ecoaria por gerações a fio. Isaías aguardava com o coração pulsando de expectativa diante das portas do palácio. A cidade, envolta em trevas de desespero, clamava por um sopro de esperança, e ele sabia que a mensagem que trazia poderia mudar o destino de Judá. Ao entrar novamente na câmara do rei Acais, o ambiente estava carregado de ansiedade. As sombras dançavam nas paredes escuras, refletindo a tumultuada tensão da nação. Ó rei Acais, começou Isaías com firmeza, suas palavras caindo como orvalho fresco sobre o solo ressecado: o Senhor tem um propósito para ti e para este povo. Não temas a Assíria, pois o Senhor, nosso Deus, está contigo. Ele dará a resposta que anseias. A voz do profeta ressoou como um eco divino, penetrando as correntes do medo que prendiam o rei. Acais, porém,
com a mente nebulosa pelas dúvidas e ansiedades, olhou para Isaías com um semblante resfriado. Como posso crer nas tuas palavras quando a Síria se aproxima, devastando nações inteiras? A incredulidade transparecia em seu olhar, e as palavras de Isaías pareciam se desvanecer antes mesmo de alcançá-lo. Confia no Senhor. Seu sinal já foi estabelecido, e o cumprimento está próximo, declarou Isaías, cheio de fé. Ele ergueu a cabeça e insistiu: o Senhor mesmo te dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A lembrança da promessa reverberava como um clarim celestial, e a esperança tentava abrir espaço no coração do rei. Ouvindo isso, Acais esboçou uma expressão de desdém. Ele preferia buscar aliança com o poderoso rei da Síria, em vez de se apegar àquela mensagem aparentemente ilusória de um bebê que viria séculos depois. Isaías percebeu que o maior obstáculo que enfrentava não era a força da Síria, mas a resistência do próprio rei. Eis que o povo de Judá agoniza entre a escolha de confiar na força humana ou se render ao poder de Deus, disse Isaías, dentro da câmara. O Senhor busca um coração que se volte para ele, que saiba que a salvação não provém de armamentos, mas da fé inabalável. Enquanto falava, um som suave começou a preencher o ar, um lamento que parecia subir das ruas de Jerusalém, clamores pela intervenção divina, gritos de almas sedentas de justiça e liberdade, clamando por um Redentor. Isaías sabia que aquele lamento era a resposta ao seu chamado profético e à promessa que o Senhor havia feito. Pela primeira vez, Acais hesitou. As palavras de Isaías começaram a penetrar lentamente o teia da desconfiança que envolvia seu coração. Então, o que devo fazer? Perguntou, quebrando o silêncio. Era um sinal, um fio de esperança que começava a se desenrolar. Você deve buscar ao Senhor com um coração humilde, e ele ouvirá suas súplicas, respondeu Isaías. A Assíria fará parte do plano de Deus, como um instrumento de julgamento, mas a vitória será do Senhor. Confie e prepare-se, pois o tempo de definição se aproxima. O Emanuel que vem haverá de nos libertar. Isaías se despediu do rei com uma oração fervorosa, implorando ao Senhor que abrisse os olhos de Acais para a verdade. Saindo do palácio, o profeta olhou para os altos muros de Jerusalém e exclamou: ó Deus, que a sua luz brilhe sobre este povo. Que eles conheçam a esperança que vem de ti. Enquanto isso, Acais ficou sozinho, contemplando a dualidade de seus medos. De um lado, a força do mundo, do outro, a promessa do Altíssimo. O seu coração, em guerra, poderia se inclinar para a poderosa Síria ou para a divina providência. No meio desse dilema, um mistério envolvia os céus. A luz começava a despontar em meio à escuridão, e o futuro de Judá pairava sobre um fio invisível. E assim, a história se desenrolava, como um belíssimo quadro sendo pintado com pinceladas de dor, mas também com cores de esperança. O plano soberano de Deus estava prestes a se revelar, e o murmúrio de algo grandioso estava prestes a ecoar na história das nações. Seria aquela nação no caminho da fé ou se tornaria presa da sua própria incredulidade? O que Deus ainda estaria preparando para o seu povo? A resposta estava além do olhar humano, selada no tempo e na eternidade. Ao amanhecer do dia seguinte, Isaías levantou-se em oração, buscando a direção do Senhor. O peso da convocação o acompanhava, pois sabia que as horas se agigantavam sobre Judá e que a decisão de Acais poderia selar o destino da nação. Ele clamou ao Altíssimo, suplicando por revelações e reforço espiritual. Enquanto estava em seu quarto, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e uma visão encheu sua mente. Isaías viu um vento forte que varria a terra desolada, trazendo um eco distante, semelhante ao som de um exército marchando. Eis que a Síria vem com seus carros de guerra, ouviu, e logo depois, a imagem mudou. Ele viu uma criança, luz radiante emanando de seu rosto. O nome que lhe foi dado reverberou em seu espírito: Emanuel, Deus conosco. Com esta visão, Isaías se levantou e correu às ruas de Jerusalém, onde o povo inquieto murmurejava sobre os ímpios planos de Acais. Ó povo de Judá, escutem a palavra do Senhor! Ele exclamou, a voz alta e assertiva, como um trompete chamando a consciência da multidão. O Senhor não abandonará seu povo. A Assíria será apenas um instrumento, mas aqueles que estiverem com o Senhor serão preservados.
A multidão se deteve em seu clamor e olhou para o profeta, que continuou a falar com fervor. Assim diz o Senhor: busquem a luz, pois em meio às trevas eu levantarei um estandarte. Esta criança, que logo se manifestará, será o nosso Salvador. Preparem seus corações, pois a vitória está nas mãos do Senhor. Enquanto isso, Acais, em seu palácio, estava mergulhado em deliberadas negociações com o rei da Síria, cego pela ambição de garantir poder político a qualquer custo. Ele recusou-se a ouvir as palavras de Isaías, preferindo as promessas temporárias de segurança que os homens poderiam oferecer. Entretanto, a aflição começou a se espreitar em seu coração. O temor de seu povo envolvia-o como um capuz, e ele se sentiu confrontado por seu próprio ceticismo. Uma noite, enquanto dormia, Acais recebeu um sonho perturbador. Viu a cidade de Jerusalém completamente devastada, os muros quebrados e o sussurro de vozes desesperadas clamando por socorro. Despertou em agonia e se lembrou das palavras do profeta. Por que rejeitar a esperança, se ela se ergue como um farol em meio à tempestade? Acais murmurou para si mesmo. Era como se um eco nas profundezas de sua alma o chamasse a reconsiderar suas escolhas. O peso da decisão tornava-se mais intenso a cada momento, e uma batalha espiritual se desenrolava dentro dele. Isaías, percebendo a agitação no espírito do rei, foi mais uma vez até Acais. Ó rei, você deve se afastar do caminho da incredulidade. O mesmo Deus que trouxe os seus antepassados através do deserto e os fez repousar nesta terra poderosa não deixou de ser o seu guia. Ele está à porta, pronto para se manifestar através de sua promessa. Os olhos de Acais se iluminaram com uma centelha de esperança, mas a dúvida ainda o dominava. Como poderei confiar nisto, Isaías? O exército da Síria é forte, e suas cidades inimigas estão se aproximando. Olhe para o céu, rei, respondeu o profeta. O Senhor diz, se não crerdes, de certo não permanecereis. Acais, a sua aliança pode falhar, mas a promessa de Emanuel nunca falhará. E se você souber buscar ao Senhor como seu refúgio, verá a salvação. Com o coração dividido, Acais finalmente decidiu convocar uma reunião com os líderes de Judá. A dúvida pairava sob o ar, e as vozes murmúreas eram de receio e incerteza. Isaías, ao lado do rei, tinha seu espírito fervoroso, orando silenciosamente pelo povo. A escolha está diante de nós, abraçamos a incerteza da Síria ou a certeza da promessa do Senhor, proclamou Isaías, com a coragem de um homem ungido. Um centro de esperança começa aqui, agora. Poderemos nos unir e clamar ao Deus de nossos pais. E enquanto palavras de ardente devoção encheram o ambiente, rumos eternos se formavam nas articulações do destino de Judá. Acais sentiu a tensão de um novo impulso desafiando suas indecisões. Portanto, preparem-se. Ó! Emanuel virá e com ele a salvação. Finalizou o profeta, sua voz elevando-se com uma reverberação que ressoava como um trovão celestial. Um silêncio profundo caiu sobre o ouvido coletivo do povo, que agora olhava não para a Síria, mas para a promessa que se desenrolava nas nuvens. Uma expectativa divina começava a brotar. Perguntas cruciais pairavam no ar. Que forma teria a salvação prometida? Como se cumpriria a palavra de Deus? A história de Judá estava prestes a ganhar contornos inesperados, enquanto o plano soberano de Deus se desenrolava gradualmente, preparando-se para ser revelado em meio à escuridão. Então, no outro dia, Jerusalém despertou sob um céu de nuvens pesadas. Era uma manhã de expectativa e medo, pois os rumores da Síria se tornavam cada vez mais tangíveis. Isaías, impelido pelo Espírito, dirigiu-se ao templo, onde muitos vinham buscar a orientação do Senhor. Ele sabia que a verdade divina precisava ser anunciada com fervor e compaixão. Ó povo de Judá, ouçam com atenção! Exclamou o profeta, sua voz firme e ressoante. O que vem é maior do que os exércitos da Assíria. O Senhor diz que em um breve tempo haverá um sinal, um milagre que mudará o coração do seu povo e resolverá sua angústia. As palavras de Isaías penetraram as mentes e corações. Aqueles que ali se reuniram, expectantes, por instantes sentiram uma brisa suave, como se a própria presença de Deus estivesse entre eles. E então, Isaías começou a relatar outro vislumbre que lhe fora concedido.
Eu vi águas correndo no deserto. E, ao redor, florescendo como um pomar deixado para trás pelo Criador. É o Senhor quem os guiará pelo deserto da desolação, e a terra seca se tornará um manancial de vida. Assim como a criança prometida virá a nós, assim também o Senhor enviará um renovo que curará as feridas da nossa terra. Os murmúrios começaram a se espalhar, mas ao mesmo tempo, a incredulidade ainda prevalecia no coração de muitos. Entre eles, um grupo de líderes surgia, descrente, com olhares carregados de ceticismo. Um deles, chamado Eliabe, desafiou: Isaías, o que você nos diz é bonito, mas como podemos crer no que não vemos? O nosso futuro está nas mãos da Síria, esses são reais. Isaías, com a determinação de um homem cheio do Espírito, respondeu: Eliabe, o que é crer se não confiar naquilo que o Senhor revelou? Porque assim diz o Senhor, à vista de todos os povos, vivifica uma criança e os povos conhecerão Emanuel. Aquele que é Deus conosco enviará libertação. Aquelas palavras atingiram não apenas os corações dos líderes, mas também os de toda a multidão que ouvia. O eco da promessa soou como uma promessa antiga recordada, uma garantia de que Deus não abandonaria seu povo. À medida que a sua mensagem ia se espalhando, uma onda de esperança começou a brotar entre o povo. No entanto, a hesitação de Acais continuava. Ele se dirigiu a Isaías, perguntando em tom aflito: Como posso permitir que o Senhor atue em meio à tempestade que se aproxima? A Assíria não é um gigante cujas garras já morderam nossa terra? Isaías se aproximou do rei, fixando seu olhar com firmeza. Rei Acais, não tema. O Senhor já estabeleceu a sua sobriedade. Você deve ser forte e corajoso. As montanhas podem se deslocar, mas a palavra do Senhor permanece. Há um plano divino revelando-se diante dos seus olhos. Prepare seu coração e veja a regeneração. Acais, após escutar as ardentes palavras do profeta, sentiu a luta interior se intensificar, um conflito entre a confiança em Deus e a segurança terrestre. Seria ele capaz de abrir mão de suas alianças com a Síria e se voltar para a prometida salvação que Isaías anunciava? Enquanto isso, o céu acima começava a mudar, as nuvens que antes eram pesadas começaram a se dissipar, um raio de luz brilhou sobre a cidade. Isaías dirigiu seu olhar para o céu, percebendo que era um sinal. O Senhor está prestes a agir. Não se deixe enganar pelas sombras, pois a luz da verdade vai atravessar as trevas. Nisso, o povo começou a clamar em uníssono, invocando o nome do Senhor com fervor. Ó Deus, mostra-nos a tua salvação. Liberta-nos da opressão. As orações de um povo destemido subiram como um incenso agradável aos ouvidos do Altíssimo. E, no meio dessa fervente intercessão, o silêncio do céu foi cortado por uma nova revelação, uma nova esperança, a promessa de um nascimento que mudaria não apenas Judá, mas as nações. Mas que sinal esse seria? Que forma teria a salvação prometida? A expectativa agora crescia, e uma verdade ainda mais profunda estava prestes a ser revelada no plano soberano de Deus. Assim, a história de Judá e a restauração do coração do rei Acais se entrelaçavam em um caminho que conduziria à realização da promessa eterna, Emanuel, Deus conosco, pronto para transformar a história, mesmo em meio às densas trevas. Enquanto o povo clamava, o cenário de Jerusalém mudava gradualmente, como se as sombras da opressão fossem dissipadas pela luz da esperança que agora entrava em seus corações. Isaías, percebendo a atmosfera de renovação espiritual, se virou novamente para a multidão. Atentai! O Senhor promete um sinal que permitirá que todos creiam. E este é um sinal de sua promessa: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Isaías 7:14. As palavras de Isaías caíram como a chuva em terra seca, trazendo vida onde antes havia desespero. A multidão se calou, contemplando o significado profundo daquela profecia. O rei Acais, em sua angústia, lutou contra a incredulidade que o envolvia. Como pode esse sinal ser? E quando se cumprirá? Ele questionou, suas crenças desafiadas pelas revelações de Isaías. Isaías, vendo a dúvida nos olhos do rei, continuou: Não temas, Acais. O Senhor não deseja que você viva em temor,
mas para que conheça o seu poder. A palavra de Deus não falhará. Acais hesitou, ainda dividido entre a segurança oferecida pela Síria e a visão do futuro que o profeta passava. Já seu coração palpitava como um tambor, abalado pela luta entre a fé e o medo. Com um leve semblante de encorajamento, Isaías exclamou: Deus nos oferece um pacto. Ele está preparando o coração da nação para um renovo. Rejeitem a dúvida e abracem a esperança. O futuro está nas mãos daquele que chamou da escuridão à luz. As palavras reverberaram por todo o templo, enquanto o Espírito do Senhor os envolvia. A multidão, agora unida em expectativa e fé, começou a elogiar a grandeza de Deus. Seu amor é eterno. Ele não nos abandonará. Ecoava entre os presentes, a unidade espirituosa começando a derrubar as muralhas da descrença e do desespero. No entanto, à medida que o sol se punha no horizonte, uma sombra fugaz passou pelo coração de Acais. Uma percepção de que podia falhar em seguir a orientação divina. E se eu errar em não buscar ajuda? E se as promessas de Isaías forem meras ilustrações poéticas, sem sustento prático? A batalha interna se intensificava, como um campo de guerra em que o inimigo e o aliado entravam em combate. Então, de repente, uma brisa forte atravessou a sala. As velas tremulavam e uma presença divina envolveu o ambiente. As vozes silenciosas se calaram, e um homem de vestes brilhantes apareceu, sua forma iluminada irradiava poder e paz. Ele olhou diretamente para Isaías e declarou: O próprio Senhor enviou-me. O anúncio da salvação que você proclama já começou a se manifestar. Prepare os corações, pois os tempos são de transformação. Isaías, quase paralisado pela reverência, percebeu que as revelações divinas estavam batendo à porta da história. Ó Senhor, que cumprimento mais majestoso trazemos! Que nossos corações sejam purificados, e que as promessas sejam reveladas. E, enquanto as intercessões aumentavam em fervor e paixão, aqueles que estavam reunidos na presença do Senhor não perceberam que a próxima fase do plano divino estava nascendo ali mesmo, nas sombras da Síria, e no mesmo silêncio que envolvia o templo. Um novo sol começava a surgir no horizonte, e a promessa esperada estava prestes a se tornar realidade em meio às trevas. Isaías sabia que os eventos que estavam por vir não eram meras narrativas, mas sim o cumprimento da fidelidade de Deus. E assim, sob a luz do pôr do sol, a promessa de redenção ressoava através das eras, enquanto as palavras de Isaías continuavam ecoando em seu espírito: Emanuel, Deus conosco. Mas o que essa promessa realmente significaria para o povo? E como a Síria responderia a ela? O desenrolar do plano soberano de Deus iminente nos aguardava, revelando mistérios sombrios e maravilhas à medida que o tempo avançava. Naquela noite, sob o manto estrelado, o templo de Jerusalém pulsava com fervor e expectativa. Isaías, com o coração ardendo em comunhão profunda com o Senhor, sentiu a urgência da revelação que estava prestes a se desdobrar. Um mensageiro de Deus, que ainda pairava como um raio de luz, trouxe consigo uma mensagem não apenas de esperança, mas de transformação radical. Eis que o Senhor fará um novo pacto, declarou o anjo, sua voz ecoando em todos os cantos do templo. Não será como o pacto que fiz com seus pais quando os tirei do Egito, mas um pacto que selará a nova aliança com o seu povo. Isaías sentiu suas forças renovadas. Era um chamado não apenas para Jerusalém, mas para todas as nações, incluindo os que estavam perdidos nas terras de Israel e além. Acais, lutando para compreender a grandeza daquela promessa, não pôde evitar seu próprio desespero. Como pode isso acontecer? Ele murmurou para si mesmo, sentindo os grilhões da incerteza prendendo sua alma. Mas Isaías, com uma firmeza incomum, se voltou ao rei, afirmando: O Senhor já operou maravilhas antes. Lembra-te dos feitos de Deus, como abriu o mar diante de Moisés. Ele voltará a agir, e os que confiam nele verão a sua salvação. Enquanto falava, a lembrança das histórias do passado enchia a sala com uma eletricidade espiritual. O povo começou a murmurar entre si, recordando os dias em que experimentaram a intervenção divina de maneira tangível. Em meio ao murmúrio, pequenos grupos começaram a se unir, proclamando: O Senhor é nosso Deus. Em quem podemos confiar senão em sua palavra? Mas,
com o radical avivamento surgindo, uma onda de apreensão também se espalhou. O eco de vozes familiarizadas com a servidão à Assíria ainda ressoava nos corações de muitos. E se a Síria se voltar contra nós? Alguém questionou, uma dúvida clandestina pairando no ar. Contudo, o anjo, sabendo que as palavras do profeta despertavam tanto a fé quanto a dúvida, enfatizou, o Senhor fortalecerá aquele que nele espera. Pois assim como a luz dissipa a escuridão, assim será a sua intervenção. O corpo de Isaías ardia com uma paixão incansável. Ele exclamou, a promessa de Emanuel não é apenas um mensageiro, mas um verdadeiro renascimento espiritual. Porque o Senhor mesmo irá habitar entre nós, transformando corações de pedra em corações de carne. Enquanto falava, as portas do templo se abriram abruptamente, como se o próprio céu atendesse ao chamado da terra. Uma luz resplandecente invadiu o templo, e os presentes caíram em adoração. Eles sentiram que o próprio céu se inclinava para ouvir seus clamores. Prepara-se, ó Israel, anunciou Isaías, seu coração pesado de responsabilidade mais transbordante com esperança. Vão, proclamem aos confins da terra que o dia do Senhor se aproxima. Aqueles que estão perdidos nas trevas estão prestes a ver uma grande luz. Assim, à medida que a madrugada se aproximava e os primeiros raios do amanhecer começavam a tocar os muros da cidade, um novo impulso de fé tomou conta da multidão. Mais do que uma simples expectativa, havia um sentido coletivo de urgência. Se Adonai prometeu, então haverá cumprimento. Ressoava como um mantra entre eles. Entretanto, no horizonte, uma nuvem escura se avolumava sobre o Império Assírio, uma tempestade de traição e desconfiança começava a se formar. Isaías, absorvendo o clima da nação e a revelação dos céus, viu o caminho que se estendia diante dele. Ele sabia que cada palavra chamada à existência teria um preço. Serão necessários mais do que meras vozes, refletiu. As ações devem alinhar-se com a fé. O que ocorrerá em breve exigirá coragem para crer nas promessas de Deus diante do adversário. E, enquanto o sol começava a se levantar, iluminar os trevos e reafirmar o poder divino, uma pergunta assombrosa pairou no ar: estaria Israel preparado para receber a salvação que se aproximava, mesmo quando os ventos da adversidade sopravam com mais força do que nunca? O caminho do Senhor estava prestes a ser revelado, e com ele, um desfecho glorioso que mudaria para sempre o destino da nação e do mundo. Quem entre eles se levantaria para caminhar nas promessas do Altíssimo? E quais segredos ainda estavam enterrados nas sombras do futuro divino? Enquanto os primeiros raios de sol surgiam sobre a cidade de Jerusalém, um silêncio reverente se espalhou, e a atmosfera pulsava com uma expectativa palpável. Isaías, em pé diante da multidão atenta, sabia que algo grandioso estava prestes a se manifestar. Ele olhou para o céu, onde a luz do amanhecer parecia dividir os abismos, como um sinal da inserção de Deus na história. O Senhor está prestes a fazer uma obra poderosa entre nós. Ele proclamou com autoridade. Não desanimeis, ó povo de Israel. Pois está sendo preparado um novo amanhecer, um novo pacto que não será escrito em tábuas, mas em corações. A voz de Isaías ressoava como um eco, reverberando nas paredes do templo e nas almas enfraquecidas do povo. Contudo, as dúvidas de Acais e de outros líderes ainda pairavam. Como podemos confiar nessa promessa? E se nossas nações ainda estão sob a sombra da opressão assíria? Questionou um dos príncipes, a dúvida ainda pairando como uma sombra sobre sua fé incipiente. Isaías, percebendo a hesitação, falou com fervor: assim diz o Senhor, não temas, porque eu sou contigo, e até mesmo os reinos se curvarão diante de mim. Ele recordou o que estava escrito nas Escrituras antigas, quando os inimigos de Israel foram derrotados não pela força do homem, mas pela mão poderosa de Deus. Ainda assim, a nuvem densa da incerteza ameaçava sufocar a esperança crescente. As palavras de um novo pacto não eram apenas uma declaração, eram um chamado à ação. Com gestos dramáticos, Isaías conclamou: quem vai se levantar e clamar ao Senhor? A liberdade e a salvação estão à porta, mas a nossa fé precisa ser acompanhada por atos de coragem. Dispersos entre a multidão, muitos começaram a sussurrar, notando a inquietação de seus corações se aquecendo.
A luz do amanhecer parecia se infiltrar lentamente nas almas, como uma chama que arde e queima as impurezas do medo. O Espírito do Senhor começou a mover-se sobre eles, permitindo que vissem vislumbres da glória que estava por vir. E, enquanto as saudações da manhã refletiam na pedra do templo, um novo sinal se ergueu no horizonte. Isaías avistou uma coluna de poeira levantada ao longe, onde os exércitos assírios marchavam rumo a Jerusalém, alimentando o terror que se aninhava nos corações do povo. O Senhor, porém, havia preparado um caminho. Escutai, ó Israel! Antes que estas ameaças se concretizem, o plano de El Shaddai se revelará. Antes que o dia acabe, o temor se tornará em ação e em vitória. Acendendo a voz profética, ele clamou: a comparação que nossa granada e a história de nosso povo se tornará visível. Pois assim como os valentes de Davi derrotaram Golias, o remanescente fiel verá a mão do Senhor na batalha que se travará a partir de agora. A multidão se agitou, povo começando a reconhecer que sua resistência não dependia de suas capacidades, mas da fidelidade que Deus demonstrou ao longo de gerações. Olhares determinados começaram a se encontrar, um fervor nascia entre eles. Mas Isaías sabia que as promessas, embora diretas, estavam entrelaçadas em mistérios profundos. É tempo de voltar-se para o Senhor, ele insistiu, com os olhos ardendo com a força do chamado. Este novo pacto não será apenas uma promessa de redenção, mas uma convocação para a consagração. O que há de vir exigirá um sacrifício verdadeiro à disposição de doar-se e de confiar em tudo que o Senhor fará. Faltando tocar nas fontes da angústia, algo místico apareceu no horizonte, um brilho que não era apenas luz, mas revelação. E assim diz o Senhor: antes do que esperais, o meu nome será exaltado entre as nações. Em meio a esta onda de revelações, o Senhor estava preparando um cumprimento de profecia que ligava não apenas Israel, mas os povos de todas as nações. Uma conexão de salvação se aproximava, um renascimento que ecoaria na eternidade. À medida que o sol se erguia mais alto, o segredo do plano de Deus permanecia envolto em mistério, mas aqueles que creram estavam prestes a ver o cumprimento de sua palavra em ação. A expectativa pairava no ar, a batalha não era apenas contra a carne, mas contra potestades que ameaçavam silenciar a voz de Deus, e com isso, o tempo de revelação chegava, onde cada coração seria sondado. Qual seria a resposta de Israel a este chamado divino? E quando as trombetas soarem, quem se levantará para proclamar a glória do Senhor entre as nações? O destino mais grandioso da humanidade estava prestes a se revelar, mas o que a soberania de Deus surtiria das trevas ainda era um mistério. Enquanto a manhã avançava, a pressão no coração de Jerusalém crescente involuntariamente trazia à mente relatos de antigos heróis de fé. Isaías observava a multidão, o murmúrio daqueles que buscavam por um sinal de esperança em meio à desesperança, e sentia o peso da palavra que lhe fora confiada pelo Senhor. Quão profundo era o abismo que se abriria nesta terra, e quão gloriosas seriam as promessas que o alto traria. Ó povo amado de Deus, ele exclamou, com a voz ressoando através do templo, o Senhor ainda não se esqueceu de vós. Em meio à opressão, ele vos tornará um lugar de bênção. Assim como a arcada da aliança trouxe vitória nas mãos de Josué, soará novamente a trombeta da libertação. A multidão, agora instigada pelo fervor daquela voz, começou a se reunir mais próxima, como uma centelha que se torna fogo. Mas era necessário um ato de fé. Levantai as mãos, ó Israel! Conjuntemo-nos em oração e súplica. Precisamos reconhecer que, semelhantemente a Ezequiel, o Senhor é quem dá vida às ossadas secas. As palavras de Isaías provocaram reações nos corações aflitos, enquanto homens e mulheres se uniam em clamor. Em poucos dias, vereis sinais prodigiosos. O Senhor não é homem para que minta, e sua palavra não volta vazia. Enquanto isso, em um lugar à distância, os generais assírios chamavam seus soldados para avançar. Eles estavam confiantes na vitória, seguros de que os temores de Israel resultariam em submissão. Mas, assim como a tempestade se prepara antes da chuva, um espírito de temor e incerteza começava a assolar suas fileiras. O que se aproxima, irmãos, é mais do que meramente o aço contra o aço, é a ira do Senhor que se incendeia. Exclamou um dos oficiais. Disse que o Deus de Israel se levanta.
Que profetas bradam a respeito de um novo pacto? No momento em que as nuvens do conflito pairavam sobre os dois povos, Isaías uniu a multidão para uma oração fervorosa. Os sons da súplica deram lugar a um silêncio solene, enquanto clamor e adoração se entrelaçavam nos anseios daquelas almas aflitas. Senhor, vivifica-nos, rogavam. Salva-nos, como prometeste a nossos antepassados. A presença de Deus desceu sobre aqueles que se prostraram em adoração, e o poder do Altíssimo vibrava como um tremor na terra. A luz que antes surgira no horizonte se tornou um fulgor intenso, refletindo-se em cada rosto que buscava, revelando vislumbres da glória que estava por vir. Isaías mediu a profundidade da transformação acontecendo. O Senhor falava agora a cada um individualmente, individualizando seus temores e trazendo alento às suas dores. Ele viu aqueles que estavam quebrantados se levantarem com esperança e coragem. O que poderia parecer um fim era, na verdade, um novo começo. Eis que o Senhor fará de ti uma luz para as nações. Gritou Isaías. E em seu nome, será conhecido o caminho da salvação. Estes que suscitaram temores, como os assírios, conhecerão um Deus vivo que defenderá o seu povo. O impacto de suas palavras reverberou nos corações presentes, e a expectativa se elevou em adoração. No entanto, no fundo da alma do profeta, uma revelação ainda maior se formava. Ele sentia o chamado de Deus ecoar, revelar-se-á em breve um dos maiores mistérios, um novo caminho de salvação que atravessará fronteiras, pois não apenas vós, ó Israel, mas também as nações conhecerão o meu caminho. Isaías então olhou à distância e, em sua mente, viu não apenas Jerusalém, mas também as terras distantes, incluindo o Irã, que um dia buscariam ao Deus de Israel. Um novo dia se aproximava, um dia de restauração e um chamado àquelas terras profundas que também seriam tocadas pela glória de Deus. Antes do dia findar, o Senhor levantará sinal, e serão muitos os que ainda se converterão. À medida que a multidão começou a se dispersar, ainda em oração, uma promessa se firmou em suas mentes: a salvação não era apenas para aquele momento, mas ecoaria através dos séculos. E, na escuridão que ainda rondava as nações opressoras, uma luz estava prestes a irromper, um cumprimento do plano soberano de Deus que transcendia suas próprias percepções. Despertados pela fé, todos ansiavam pelo dia que o Senhor havia prometido. Qual será a resposta das nações à luz que se erguerá, e qual será o clamor que ecoará entre elas? O plano divino de Deus estava sendo tecido nas linhas da história, mas a trama ainda guardava mistérios profundos e surpreendentes. Os ecos das palavras de Isaías ainda ressoavam nas paredes do templo, enquanto a noite avançava sobre Jerusalém. Os habitantes, imbuídos de esperança, se dispersavam lentamente, mas seus corações pulsavam com a expectativa de um milagre. O céu noturno se estendia sobre eles, aparentemente em repouso, mas em um plano secreto de Deus, as constelações pareciam ensaiar os eventos que estavam por vir. Na penumbra, Isaías subiu a uma colina, buscando a presença de Deus em solidão. A lua brilhava como um farol, e o murmúrio do vento parecia sussurrar segredos antigos. Senhor, ele clamou em seu espírito, o que é este desígnio que envolve teu povo? Como se cumprirão as promessas que fizeste à casa de Jacó? Um silêncio profundo envolveu a colina, mas dentro de seu espírito, a chama da revelação ardeu intensamente. Eis que, conforme Isaías permaneceu em súplica, uma visão começou a se formar diante de seus olhos. Ele viu uma estrada ampla e luminosa, que parecia unir Jerusalém às nações do Ocidente e do Oriente. Essa via não era feita de pedras comuns, mas brilhava como se cada pedra fosse um testemunho da glória de Deus. E ao longo dessa estrada, viajantes de todas as nações, incluindo os assírios, se aproximavam, com corações afligidos e sedentos de verdade. O Senhor falou a Isaías com uma voz suave, mas potente. O que vês, ó profeta? Essa é a estrada da redenção, onde não só Israel encontrará salvação, mas todas as nações que buscarem me encontrar. O meu povo será um farol para os gentios, e muitos olharão para a luz, reconhecendo-me como o único Deus verdadeiro. Um calor inundou o coração de Isaías enquanto a compreensão se apoderava dele. Estas duas nações, Senhor, Israel e Assíria, são como polos opostos,
mas veem-se agora nas mãos de um mesmo Criador, que é capaz de mudar a história de cada um. O profeta ponderava como a bondade de Deus transcendia as barreiras da animosidade, transformando os corações de inimigos em aliados sob sua luz. A visão se intensificou. Ele viu uma multidão que se reunia em Jerusalém, e entre eles, um homem vestindo roupas simples, mas com um semblante de amor e compaixão. Sua presença emanava uma autoridade que não se cansa de ressoar ao longo dos séculos. Este será o meu servo, por meio de quem operarei maravilhas e sinais, e para quem as nações clamarão. Declarou o Senhor. A visão então se apagou, e Isaías, desafiado e renovado, desceu a colina. Ao regresso ao templo, sua mente fervilhava com revelações. As nações conhecerão o Deus de Israel, e será por meio do sofrimento do meu servo que a verdadeira libertação será oferecida. Ele sabia que a revelação do caráter divino de Deus seria um marco não apenas para Israel, mas para todo o mundo. Ao chegar ao templo, encontrou uma pequena multidão ainda reunida, e disse-lhes: Povo de Deus, não somente vosso clamor será ouvido, mas vossa luz brilhará. Em breve, as promessas de salvação sairão de Jerusalém, e até mesmo aqueles que foram vossos opressores, assim como os assírios, serão tocados pela mão redentora do Senhor. A multidão observava, maravilhada, enquanto Isaías continuava: O Senhor irá reunir e restaurar, e sua mão não é curta para salvar. Que esperança temos! Esses sinais são apenas o começo do cumprimento de sua eternidade. Assim, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas, uma nova expectativa brotava nos corações de Israel. No horizonte, a sombra da grande transformação sobre as nações espreitava, embrenhando-se nos fios da providência divina. O plano soberano de Deus estava prestes a se revelar com ainda mais glória. E qual seria a resposta do coração humano a esse milagre? Estava a humanidade preparada para receber a luz que o Altíssimo prometia ao mundo? O mistério da salvação se desdobrava, e mais verdades estavam por vir. Na manhã seguinte, o sol despontou sobre Jerusalém com uma luz dourada, brilhando como um símbolo de novas esperanças e promessas. Isaías, despertando com o fervor da oração em seu coração, sentiu uma urgência crescente. A revelação que receberá na noite anterior dançava em sua mente. Era um tempo de transformação, e o Senhor estava prestes a demonstrar sua soberania não apenas sobre Judá, mas sobre todas as nações. Ao adentrar o templo novamente, o profeta notou que muitos já se reuniam, cúmplices da expectativa que agora pairava sobre aquela terra. Havia murmúrios sobre o que estava por vir, e a tensão emocional era palpável. Isaías sentiu que cada olhar dirigido a ele era uma prece silenciosa, um clamor pela salvação prometida. Ele ouviu as vozes ecoando a necessidade de um Salvador, reafirmando sua fé na intervenção divina. Levando a mão ao coração, Isaías se pôs diante da assembleia. Ó povo de Judá, o Senhor está à porta. Ele exclamou, sua voz acolhendo a multidão com poder e compaixão. Preparem seus corações, pois a luz da verdade está prestes a brilhar sobre a nação e trazer uma nova aliança que não apenas alcançará os filhos de Israel, mas também as nações que buscam redenção. Os olhares se voltaram para ele, e um profundo silêncio envolveu o templo. O Emanuel, prometido por Deus, continuou o profeta, é mais do que uma simples criança, ele é o cumprimento das promessas de Deus, a esperança para todos os que se encontram perdidos nas trevas. A palavra de Isaías ressoava nos corações sedentos do povo, instigando um reavivamento espiritual que se manifestava na forma de lágrimas e sussurros de adoração. Cada palavra da profecia se tornava um elo entre o atual lamento deles e a futura transformação prometida. Enquanto a expectativa crescia, em algum lugar longe de Judá, o campo de batalha se preparava para um confronto. Os generais da Síria, seguros de sua força, debatiam suas estratégias sobre como conquistar a cidade amedrontada. A arrogância de seus corações, imunes ao alerta das vozes proféticas, cometia o erro fatal de subestimar o poder do Deus de Israel. De repente, a sombra da tempestade se adensou. Em meio ao tumulto das vozes guerreiras, um soldado assírio lançou uma dúvida ao conselho. E se essa terra, que clama por um Deus, encontrar força numa promessa que não conhecemos? Reparem, eles falam de um Emanuel. Pode haver mais entre os céus e a terra do que podemos entender.
O desconforto daquele oficial não passou despercebido, mas foi rapidamente silenciado por aqueles que se negavam a ouvir. Enquanto isso, em Jerusalém, Isaías prosseguia com sua admonição. O Senhor não está apenas prometendo um novo pacto, Ele está chamando a todos a amá-lo e a reconhecer sua majestade. Da mesma forma que Ele abriu o Mar Vermelho, Ele nos guiará através do deserto, e nossas lágrimas se transformarão em alegria. As palavras do profeta penetraram o solo árido dos corações e despertaram uma gratidão profunda. O povo começou a acreditar. A confiança se reestabelecia. E, enquanto os murmúrios de fé fervilhavam em meio à assembleia, o coração de Acais começou a se suavizar. Ele observou a transformação ao seu redor e sentiu a presença divina se aproximando. As barreiras que sua incredulidade havia erguido começavam a se desmantelar. Isaías, ele interrompeu, com a voz trêmula, se o Senhor realmente vai agir em nosso favor, como você disse, o que devemos fazer para nos prepararmos? A dúvida, embora ainda presente, não podia mais sufocar as chamas da esperança. O primeiro passo é entregar seus medos ao Senhor e buscar a sua face, respondeu Isaías, com um olhar intenso. A humildade do coração e a disposição de confiar em Deus são cruciais para a entrega de nossos destinos. O esforço humano não salvará, mas a fé profunda na promessa do Emanuel restaurará e redimirá. A sala irrompeu em clamor. O povo se ajuntou, unindo suas vozes em súplica, clamando ao Senhor pela intervenção. Ao mesmo tempo, Isaías se sentiu atravessado por uma profunda convicção, algo estava prestes a acontecer, um ato soberano de Deus que moldaria o destino de não apenas Judá, mas também da Síria e muito mais. E enquanto a atmosfera transbordava de fervor, quer na cidade santa ou no campo de batalhas distantes, murmúrios da providência de Deus se entrelaçavam, trazendo à luz a certeza de que o plano divino se revelaria em seu devido tempo. Uma nova era se aproximava, repleta de incertezas e desafios, mas mais ainda de promessas grandiosas. Isaías olhou para o céu, e seu coração se elevou em gratidão. Que o Senhor seja louvado! O Emanuel que virá é a resposta não só para Israel, mas para toda a criação. A expectativa pulsava em cada crente ao seu redor. Não se tratava apenas de uma mensagem de redenção, mas da certeza de um plano que seria cumprido, mesmo quando as sombras pareciam se aproximar. E assim, todos se perguntavam, como o futuro se desenrolaria? Que sinais o Senhor revelaria? Um mistério divino estava prestes a se revelar, e as promessas de transformação ecoavam cada vez mais forte na eternidade enquanto a história de Judá e das nações tomava um novo rumo.